Fala galerinha, sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Thiago e você está em mais uma resposta a um inscrito, aqui onde você é a nossa estrela. Antes de começar, você que está vendo nosso vídeo agora, já se inscreve no nosso canal, tá bom? E deixa também o seu comentário, já deixa o seu like, porque isso aí ajuda bastante o nosso canal, para que nós possamos desenvolver o nosso trabalho muito mais eficiente, tá bom? Vamos lá! E hoje a gente vai falar sobre massa acrílica. Tem muitas pessoas perguntando no nosso canal sobre massa acrílica. E a gente está fazendo esse vídeo especial para você que inscreveu pra gente e a resposta vai especialmente para você. Se liga aí. Bom pessoal, da primeira coisa que a gente vai falar sobre parede já rebocada, tá? Então quando a gente vai aplicar a massa corrida em uma parede já rebocada, qual a primeira coisa que nós fazemos? A primeira coisa que a gente faz é lixar a parede antes para tirar aqueles poros, tá? Então a gente usa uma lixa 60 ou uma lixa 80 para a gente poder primeiro fazer essa tirada de areia das paredes, tá vendo? Eu estou mostrando aqui do lado aqui a parede já aplicada. E aí o que a gente faz? A gente vem com ela, com a massa corrida raspando. Sempre a primeira demão, a gente aplica nela primeiro raspando. E depois eu venho com uma lixa 60 ou 80 também de novo. Pra quê, Thiago? Para mim poder tirar toda aquela imperfeição, porque a massa ela vai entrar dentro dos poros, mas ela também vai ficar um pouquinho para fora. Então eu venho com uma lixa 60 ou uma lixa 80 por cima, faço aquela raspagem primeiro em cima dessa superfície, e após eu fazer a raspagem em cima dessa superfície, eu venho com uma outra mão por cima dela um pouquinho mais grossa, certo? Thiago, após isso, o que você usa nessa parede quando a parede está rebocada? Eu venho com uma lixa ou 150 ou 180 para lixar essa massa, e depois eu venho com uma capinha bem fininha por cima e dou o acabamento com a lixa 240, que é a lixa que a gente usa para a gente poder encerrar a pintura, tá? Então é basicamente isso que a gente faz nesse tipo de parede. Vamos supor que você use uma lixa em cima dessa parede e ela não consiga tirar. Ela só, as pessoas estavam reclamando que quando eles passavam a lixa, ela lustrava. Por que acontece isso? Porque você está usando uma lixa muito mais fina do que você tem que usar, entende? Então, quando você for lixar uma superfície que você já de antemão você vê que ela só lustra, você pega, troca a lixa e pega uma lixa mais grossa para poder lixar aquilo, tá bom? Mas geralmente é isso, né? Para esse tipo de parede, primeiro eu uso a 80 ou a 60, depois eu venho com uma 150 ou uma 180 e por último a 240 para ficar da hora. Bom, a nossa segunda superfície de aplicação agora vai ser em cima do grafiato. Dá uma olhadinha, vou colocar do lado aqui o grafiato. O que a gente faz? Eu também lixo antes de fazer, então eu venho com uma lixa 60 ou uma lixa 80 por cima, dou uma boa lixada nela, dou uma mão mais grossa nela, entende? Então além de, eu não só passo por cima dela raspando, eu dou uma mãozinha um pouquinho mais grossa por cima da parede, espero um dia para poder secar e lixo, tá? Tem pessoas também que colocou no canal que ela deixou 3 dias a massa corrida secar, ainda mais massa corrida acrílica, isso não é bom para poder lixar depois, tá? Beleza, apliquei essa segunda demão por cima, eu venho com uma lixa por cima dela que seja 150, em cima dessa massa eu vou comer o máximo de massa que eu puder, por quê? Porque ela vai chupar a massa, mas também vai ficar alguns carocinhos para cima, então eu venho, dou essa aplicação por cima e depois eu venho com uma outra demão por cima, por quê? Porque geralmente o grafiato ele suga muito para dentro, tá? Então eu venho, dou uma outra demão por cima e dou o acabamento com a 240 para encerrar, tá bom? Às vezes fica alguns pontinhos, então antes de você poder pintar, sempre observa se fica alguns pontinhos da massa para que você possa fazer a cobertura correta, tá? Mas fazendo isso vai dar certinho, não tem para onde correr. Bom, a nossa próxima opção é essa aqui, ó, textura. Em cima da textura, o que a gente faz? E eu vou mostrar para vocês o que eu faço, tá? A primeira coisa que eu faço quando a gente vai aplicar em cima de uma superfície que seja de textura é lixá-la. Então eu pego uma lixa bem grossa, tipo 60, vou lá, lixo o máximo que eu conseguir da textura, tá? E ela tira bastante se você for primeiro lixar a parede assim. Então lixa bastante, depois você vem com a capinha fininha por cima para ela poder completar. Após isso eu aplico uma 180 em cima para poder lixar e deixar mais niveladinho e uma capinha por cima também com a 240 vai encerrar. Entenda? Pode ver que eu sempre uso entre 80, 60, a 150, 180 ou a 240. Assim eu quase não uso, é mais difícil de usar, só se de fato precisar. Para esse tipo de superfície
O ideal mesmo é você usar a primeira 60 para você vir raspando ela, depois você dá uma mãozinha um pouco mais grossa por cima, vem com uma 180 e depois dá mais uma mãozinha e uma 240 para poder encerrar, vai ficar show de bola. A nossa próxima superfície é em cima do drywall, tá? Se você for aplicar a massa acrílica em cima do drywall, pode ser o drywall normal, quanto o verde, ou até o drywall rosa que serve para fogo, tá? Você pode fazer o seguinte, você vem em cima dela, dá uma lixada ali com uma lixa 180, depois uma capinha por cima se necessário e 240, tá bom? E aí vai ficar show de bola. Por que que eu digo isso? Porque a massa corrida acrílica ela é um pouco mais difícil para lixar. Se fosse uma massa PVA, apenas uma mãozinha fininha por cima e uma lixa 240 já encerrava, mas como a massa acrílica é um pouquinho mais dura para poder lidar com essas coisas, né, e até proteger também a superfície, então a gente usa dessa forma. Bom, a nossa última superfície para aplicação de massa corrida acrílica é no azulejo. Eu vou colocar aqui do lado, ou desse lado, eu vou colocar uma obra que a gente fez a aplicação direto no azulejo, tá? Vamos lá, qual a forma que a gente faz para a gente poder aplicar a massa corrida em cima do azulejo? Primeiro a gente vai lavar o azulejo com cloro, tá? Com uma buchinha ou uma vassoura, ou com ambos, para a gente poder limpar bem a superfície, deixar ela bem limpinha e seca. A primeira coisa então é lavar, e depois de a gente lavar, a gente vai aplicar primeiro no desenho do azulejo. Sabe aqueles vincos que tem no azulejo, onde encontra um com o outro? Eu vou colocar aqui do lado ou aqui do lado, para que vocês saibam. Então a gente vai primeiro aplicar lá, eu primeiro faço a primeira aplicação lá, para depois vir com uma massa por cima. Então a primeira aplicação é naquela partezinha, depois eu venho com uma mãozinha bem fininha por cima, dou uma lixada com uma lixa bem grossa, exemplo, uma lixa 60, depois eu venho com uma outra camada por cima, com uma lixa 180 para deixar ela bem bacana, tá bom? Aí após isso eu venho com uma última mãozinha por cima, de novo 240. Entendam, todos os processos são basicamente o mesmo. Sempre é com a lixa mais grossa para a lixa mediana e depois a lixa mais fina. Vou colocar aqui do lado aqui uma obra que a gente fez, o antes e o depois dessa obra, aplicando em cima do azulejo, tá bom? E fica muito bacana. Bom, eu vou colocar aqui do lado aqui, ó, o nome das pessoas que perguntaram pra gente sobre a massa acrílica, porque eles estavam tendo um pouco de dificuldade para lidar com essas coisas. A gente sabe que de fato os pintores, eles têm algum problema com massa acrílica, e massa acrílica é uma coisa assim que às vezes é meio difícil de trabalhar, ainda mais com esse tipo de máquina, tá vendo? Eu vou colocar as máquinas do lado aqui, para que vocês saibam, esse tipo de máquina para poder trabalhar, a gente tem que trabalhar com a lixa certa, tá? Por que que algumas pessoas erram e pecam na hora de lixar a massa acrílica? Elas pecam justamente porque elas não sabem o grão exato na hora de lixar, entende? Então sempre eu falo para as pessoas, usa sempre um grão um pouco mais grosso na primeira aplicação, porque aí você consegue tirar o máximo de excesso possível. Também tem um outro inscrito no nosso canal que ele também falou sobre a aplicação e tal, que as pessoas se aplicar direito a massa corrida fica muito mais fácil para poder lixar, e de fato é isso mesmo. Então quanto mais você se aperfeiçoa em aplicar a massa corrida, mais fácil para lixar, tá? Mas sempre um grão um pouquinho mais alto para vocês poderem lixar, e após isso vai diminuindo o grão automaticamente. Então sempre começa com um grão mais alto, depois vai no mediano até o mais fininho para poder ficar excelente, tá bom? E para você que está vendo esse vídeo pela primeira vez, já se inscreve no nosso canal, tá? Comente livremente, porque aqui é o seu espaço para poder comentar e para poder interagir com o canal, tá bom? Nós estamos à disposição, já estamos quase chegando a 1000 inscritos, e quando a gente fizer isso aí eu vou fazer um videozinho contando um pouquinho da nossa história, como a gente começou a gravar e como começou a distribuir esse material aqui para vocês, tá bom? Já curte as nossas mídias sociais também, @gsuartlar com 2 L's, tá bom? Tanto no Facebook quanto as duas contas no Instagram. E se inscreve, comenta livremente, tamo junto, galera. Valeu, falou!